a Santa Ceia pão e vinho, é que quando fazemos isso, espiritualmente, comemos o corpo crucificado de Cristo e bebemos o seu sangue derramado na cruz. Isso é um memorial e também, como meio de graça, é um fortalecimento espiritual para aqueles que se apropriam deste sacramento pela fé. Então, em primeiro lugar, quando eu faço isso, eu aceito de todo o coração todo o sofrimento e morte de Jesus e também recebo o perdão de seus pecados e a vida eterna. Esse sacramento envolve aquilo que Cristo fez por mim, me traz à memória o que pode me dar esperança, fortalece a minha fé, edifica a minha alma. Em segundo lugar, diz respeito também à minha união com Cristo. Quer dizer que eu estou unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Então, pelo Espírito que em nós habita, nós temos a comprovação, ele atesta, ele testifica, nos diz a palavra, com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Deus em Cristo, que Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Hoje nós vamos finalizar e a pergunta então, ela conclui-se da seguinte maneira: portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso de seus ossos, e vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo são por uma única alma. Então, a conclusão, o significado de comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado, é apontar para a doutrina bíblica que fala a respeito da minha comunhão com Jesus Cristo, da minha união com Ele. Então, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso de seus ossos. Vamos ver as referências bíblicas aqui. Primeiro, abram comigo em Atos capítulo 1, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. Atos 1, do versículo 6 até o versículo 11, nós vamos ler. Vamos começar? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Nós temos o relato aqui histórico de que depois que Jesus ressuscitou e passou um tempo com os seus discípulos, instruindo-os, dando as últimas orientações a respeito de como eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando e ensinando o Evangelho, diz o livro de Atos que os discípulos perguntaram a Jesus se este seria o tempo que o reino de Israel seria restaurado. A resposta de Jesus, então, é a seguinte: eles queriam saber quando seria a restauração do reino, a restauração das coisas, a restauração de Israel. Jesus, então, responde que não competia a eles, olhem novamente para o versículo 7, não competia a eles conhecer tempos ou épocas reservados para o Pai ou pelo Pai, para que eles fossem exclusivos, guardados por sua autoridade. Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, o que é que vai acontecer com vocês? Versículo 8: recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus estava então falando a respeito do dia de Pentecostes, e sereis minhas testemunhas. Eles receberiam poder do alto, ao descer o Espírito Santo, poder para que testemunhassem o Evangelho. E eles seriam testemunhas de Jesus. Aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, eles iriam fazer discípulos de todas as nações. De que maneira? Sendo testemunhas de Jesus. Receberiam o poder do Espírito para testemunhar. O que é que se conclui? Quando Jesus terminou de dizer estas palavras, versículo de número 9, ele foi assunto aos céus. Depois de ressurreto, Jesus Cristo volta para o céu. Então, embora Cristo esteja no céu, ele prometeu estar com seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Não foi isso que ele disse no final do Evangelho de Mateus? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Contudo, ele ressuscitou, e quando ressuscitou, ele volta para o céu e ele se assenta à direita do Pai. Versículos de 9 a 11. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, ou seja, assunto aos céus, à vista deles. Eles viram. Eles olharam enquanto Jesus subia e a nuvem, então, o encobre de seus olhos. E enquanto eles estavam olhando, anjos aparecem a ele, 2 varões vestidos de branco. Eles se colocam ao lado deles e o que é que eles dizem? Versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como vistes subir. Então, claramente a Bíblia ensina que após ter ressuscitado, Jesus voltou para o céu. Ele está no céu. Olhem outra referência no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Verifiquem comigo. A partir do versículo 21. Do 19 ao 21. Aqui nós estamos no sermão, no discurso do apóstolo Pedro no templo. Versículos 19 a 21, vamos ler. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aí ele vai citar as referências proféticas, mas a outra passagem aqui, que é utilizada pelo Catecismo de Heidelberg, vai reforçar a doutrina que nos diz que Cristo está no céu. Agora vamos complementar isso aí, porque a conclusão, a pergunta é: portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Vamos ver então quais são essas referências bíblicas. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Atos, Romanos, 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Versículo de número 15. Percebam que quando o apóstolo Paulo ele está instruindo a igreja em Corinto, 1 aos Coríntios 6, versículo 15, ele vai dirigir perguntas, e estas perguntas estão relacionadas à nossa união com Cristo, a união do crente com Cristo. Vejam só, versículo 14 diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15, vamos ler. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ele está condenando algo que era comum na sociedade romana e grega daquela época. O império dominante era o Império Romano, mas a cultura que influenciou fortemente aquela época, e ainda hoje influencia o Ocidente, foi a cultura helênica ou a cultura grega. E o que era comum naquele tempo? A promoção da sensualidade, não somente nos relacionamentos sociais, mas também religiosos.
é interessante notar que às vezes nós pensamos que toda essa pressão que está acontecendo no Brasil, mas não somente no Brasil, em outras sociedades mais desenvolvidas, por uma liberação total da sensualidade, não é algo novo. Por exemplo, a Suécia, que é um país extremamente desenvolvido, que tem os melhores índices de desenvolvimento humano do mundo, está tentando aprovar uma lei que referenda a pedofilia, que diz que é normal um cabra velho desejar ter relação sexual com uma criança. Isso contraria todos os padrões em que as sociedades ocidentais foram construídas depois do crescimento da fé cristã. Mas percebam, isso é passado como se fosse uma ideia desenvolvida, moderna. Recentemente, nos Estados Unidos da América, onde existe ainda um grande número de crentes, um estado extremamente conservador, como o estado do Texas, a sua capital, Houston, tem uma prefeita que é lésbica. E porque os pastores começaram a denunciar e pregar o que a Bíblia diz, eles agora estão sendo intimados pela justiça a prestar contas, mostrando seus sermões, os áudios e os vídeos onde eles denunciaram esta prática. Uma sociedade livre. E agora eles estão sendo desafiados a fazer aquilo que Paulo fez. Vocês lembram quando Paulo foi preso injustamente e açoitado? E aí tentaram mandá-lo sair pela porta dos fundos, quando souberam que ele era cidadão romano, ele disse: não, vocês fizeram isso com um cidadão romano e agora vocês vão ter que responder pelo que vocês fizeram. Então, os pastores lá estão apelando para a sua Constituição, que diz que toda religião é livre para anunciar e para pregar as suas crenças. Então, o que está acontecendo no Brasil? As mesmas pressões, as mesmas tentativas. Mas, irmãos, isso sempre foi antigo. Na Babilônia, na Síria, na Pérsia, mais adiante, entre os gregos, a maioria daqueles homens fortões que a gente vê nos filmes, né, lutando e derrubando inimigos, eles tinham relacionamentos sexuais entre eles. E sabem por quê? Porque eles acreditavam que as mulheres elas só serviam para procriar, que os meninos deveriam ser abusados por homens mais velhos e os escravos eles sofriam toda espécie de atrocidades. Muito tempo atrás. O que é que o cristianismo vem e faz? Ele liberta as pessoas das amarras e dos enganos de seus próprios corações e das distorções de Satanás. E Paulo está tratando então de uma questão relacionada ao que eles viveram. E eles precisavam ser esclarecidos. Então Paulo começa, versículo 12, dizendo: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E ele vai falar, usando o exemplo do alimento ou da alimentação, mas mais adiante ele vai tratar essa questão, e vejam só o que ele diz: vocês se esqueceram que os seus corpos são membros de Cristo? Quando você declara a sua fé, confessa a sua fé em Cristo, quando você crê nele, quando ele muda e transforma radicalmente o seu coração, sabe o que acontece, irmãos? Você passa agora a experimentar aquilo que é o principal propósito porque Deus criou o homem. O homem não pertence a si mesmo, o homem pertence a Deus. E agora em Cristo, Paulo diz: olha, vocês são membros de Jesus. Ou seja, embora Cristo esteja no céu, todas as vezes que eu como o pão e bebo o cálice, e eu como e bebo o seu corpo, simbolicamente, eu estou sendo lembrado de que estou unido a Ele, corpo e alma. Os meus membros pertencem a Ele. Por isso que Paulo diz: e porventura tomaria os membros de Cristo, eu faria isso, e os daria ou os faria membros de uma prostituta? Ele conclui dizendo o seguinte, versículo 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mais uma vez, a analogia da fé sendo feita através do modelo bíblico que Deus estabeleceu. Não é homem com homem, nem mulher com mulher.
Quem quiser que depois pegue os meus sermões e o que eu estou dizendo aqui. Deus fez o homem para a mulher para o homem. Essa união sempre apontaria para o seu relacionamento pactual. O Deus de Israel com o seu povo, o Cristo do Senhor com a sua igreja. Quando um homem toma uma mulher por esposa, e ele vai experimentar aquilo que é de mais íntimo na vida de um casal, ele passa a ser carne da sua carne e osso dos seus ossos. O que tudo isso ensina? Que quando eu sou infiel e entrego esse corpo que pertence ao meu cônjuge a outra mulher, o que é que eu estou fazendo? Eu estou entregando a minha carne e os meus ossos a uma prostituta. Eu não posso fazer isso. E aí vejam só onde tudo culmina. Paulo diz, versículo 17: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza é a ordem apostólica. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Qual a conclusão então? Vamos ler os versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu sei que muitas vezes nós usamos passagens bíblicas com outros propósitos. A doutrina da mordomia cristã, que diz que nós não pertencemos a nós mesmos, mas somos mordomos do reino de Deus, ela nos ensina que eu devo administrar tudo da maneira correta e sábia, inclusive a minha vida. Mas notem que essas regulamentações, elas não podem ser aplicadas de uma maneira exagerada, como está acontecendo hoje. Por exemplo, se o cristão fica um pouco mais gordinho, geralmente os pastores, quando envelhecem, eles criam um chamado calo de púlpito, né? Fica com aquela barriguinha, aí começa a dizer, não, mas como é que pode um pastor estar gordo desse jeito? O pastor tem que ser magro, a barriga tem que ser lisa. Onde é que na Bíblia está dizendo isso? Aí agora surge uma teologia absurda de uma dessas profetisas malucas que começa a dizer que ser gordo é coisa do inimigo e todo mundo tem que ser geração malhação. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo, mas você também não pode esquecer que quando a gente se alegra, Deus manda comer carne gorda, Deus manda se alegrar com a comida. Então você é moderado, mas você não pode impor uma dieta agora e dizer que essa dieta é santa. Vejam que a relação que o apóstolo está fazendo aqui é justamente com respeito à impureza sexual, justamente a quebra de aliança que acontece em um casamento. E quando você se prostitui e quebra os mandamentos de Deus, o que é que vai acontecer? Você macula o santuário que é do Espírito. Sabe quando é que você reflete essa relação maravilhosa na sua simbologia máxima? É quando você faz aquilo que Eclesiastes diz: vá para casa, coma, beba e ame a sua esposa. Você está fazendo isso no Senhor. Você está se alegrando no Senhor, você é santuário do Espírito Santo, e quando você não faz isso, o que é que vai acontecer? Você está quebrando uma analogia, um símbolo que nos faz lembrar da nossa união com o Senhor. Em Cristo, pelo seu corpo e sangue, eu estou unido a Ele, em um espírito com Ele. E aí ele lembra, vocês não esqueceram, ou vocês esqueceram, acaso não sabeis, versículo 19... que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, conclui o apóstolo Paulo, glorifique a Deus no vosso corpo. Aí nós temos uma outra passagem aqui também, que tem a mesma relação, o mesmo apóstolo escrevendo à igreja em Éfeso, passagem que vocês conhecem bem, Efésios 5. Quem não conhece, vai conhecer agora. Em Efésios 5, vou ler com vocês apenas os versículos 29 e 30. Então, cuidar do corpo é importante
glorifica a Deus, mas não vamos estabelecer ditaduras agora e teologias exageradas dizendo que ser crente mesmo é ser gordinho ou ser magrinho, não. É viver para a glória de Deus, sabendo usar o seu corpo, glorificando ao Senhor e especialmente aplicando no que o texto está dizendo, que é na relação que você estabelece em cuidar do seu corpo, preservá-lo puro enquanto você ainda é solteiro, ou se você for viver solteiro, ou se você casa, então, você também fazer o mesmo. Aí vejam só Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30. Vamos ler? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Vejam o que é que o apóstolo está dizendo no versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Aí ele conclui, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então você quer comer para cuidar do seu corpo, você quer comer para se alimentar, como também Cristo faz com a igreja. E o apóstolo então diz, porque somos membros do seu corpo. Portanto, irmãos, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, a Bíblia é clara, nós somos membros do corpo de Cristo, carne da sua carne e osso dos seus ossos. E concluindo, vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo são por uma única alma. Vamos voltar para os evangelhos, vamos para João 6. Novamente, nós vimos essa passagem na quarta-feira passada. João capítulo 6, versículos 56 a 58. Então, quando a gente enxerga o ensino a respeito da nossa união com Cristo, nós vamos perceber o porquê Jesus Cristo falou da necessidade de ter comunhão com Ele, como esta comunhão seria simbolizada através da Santa Ceia, e que na realidade não aconteceria literalmente uma antropofagia, ou seja, eu ia comer a carne de Jesus, até porque Jesus está no céu, e Ele nunca ensinou que você deve comer carne humana. Então, João 6, vejam, de 56 a 58, vamos ler. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Então, nós vivemos eternamente ligados a Ele, somos governados por um único Espírito, o seu Espírito que em nós habita, e assim como membros do nosso corpo o são, unidos em uma única alma, nós estamos unidos a Cristo. Assim como o nosso corpo, ele tem vida porque em nós existe uma alma vivente, está ligada ao nosso corpo, à nossa carne, só há vida para o crente se ele se alimenta de Cristo. Vocês estão percebendo como é importante ter esse ensino na mente, mas também fazer toda a diferença no coração? Você está vendo como é importante não negligenciar os sacramentos, não faltar à ceia em obediência a Cristo, mas participá-la. Cristo manda você fazer isto em memória dele, alimentar-se dele, porque quando você come do pão da vida que desceu do céu, diz o Senhor, você vive. E esta promessa de vida que Cristo nos deu, ela é eterna. Olhem novamente, Cristo diz, versículo 56, quem comer a minha carne e beber meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele está falando da nossa união pelo sacrifício que Ele mesmo ofertou ao Pai por nós. Ele não está tratando de nada literal aqui, semelhante à doutrina eucarística de Roma, que diz que quando eu como a hóstia, mediante as palavras de consagração do sacerdote, o trigo ali da hóstia, que é bem fininho, ele se transforma em corpo e sangue de Jesus. Jesus não está falando nada mágico aqui. Ele está preparando aos discípulos, porque mais adiante, na Páscoa, ele celebraria uma nova Páscoa. O que é que ele faz? Toma o pão, abençoa,
e ele diz, depois de partir: tomem e comam, isto é o meu corpo. Ninguém ali comeu Jesus literalmente, mas ele disse: tomem e comam, símbolo, apontando para o significado que era ele. Semelhantemente, ele toma o cálice e diz: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos. E ele conclui: façam isto em memória de mim. Jesus diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, eu devo viver por Cristo, na dependência dele, devo buscar o alimento para a minha alma nele. E por isso que ele vai dizer que a sua palavra, ela nos alimenta, que a sua palavra nos dá vida, que este sacramento sempre iria renovar a nossa fé e nos edificar, porque ele mesmo diz ser o pão de que todo aquele que dele se alimentar não morrerá, mas terá vida eternamente. Então, irmão, seria tão bonito se todos nós participássemos da ceia e soubéssemos com profundidade, ainda que em meio a uma manifestação tão simples, mas poderosa de Jesus, do que nós fazemos parte. Infelizmente, muitos participam da ceia de maneira desleixada, descuidada, despreparada, quando na realidade tudo aquilo que fazemos deveria fortalecer a nossa fé, consolar a nossa alma, quando nós olhamos que em meio a tanta fome espiritual, Cristo nos convidou à sua mesa, e Ele nos dá pão, e Ele nos dá vinho, e Ele alimenta a nossa alma. Nós vamos prosseguir, se Deus quiser, no próximo encontro, na próxima aula, e nós vamos aprender ainda mais sobre este sacramento tão bonito e tão gracioso que é a Santa Ceia do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela nossa união com Cristo. Nós te agradecemos porque nele somos membros do seu corpo, carne da sua carne e osso dos seus ossos. Eternamente estamos unidos a ele por um só Espírito. Somos por ele consolados, e assim como a nossa alma está unida ao nosso corpo, em Cristo, nada pode nos separar do seu grande amor. Nós te louvamos, ó Senhor, porque um dia fomos alimentados com o pão da vida que desceu dos céus, que é Jesus, e todas as vezes que comemos o pão e bebemos do cálice, nós lembramos, e muito mais do que isso, pela fé nos alimentamos e temos a certeza de que nele não morreremos jamais, mas que nele, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, o Salvador das nossas almas, viveremos eternamente. Louvado seja o Senhor, louvado seja o teu santo nome, por tua palavra que nos nutre, que nos edifica e que nos conduz sempre pelo caminho certo. Em Cristo Jesus oramos. Amém.